brincando aqui com os meus convidados, porque aqui eu vou ser assim. É para que você se sinta bem, que você se sinta, né, como se estivesse aqui conosco. E hoje eu estou recebendo aqui, vou apresentar os nossos convidados, né? Posso começar por ela, né, Cláudia? Deixa eu começar pela Marina Celestino, que é neuropsicóloga, meu amigo querido Cláudio Lourenço. Tava doida para você vir aqui também, viu, Cláudia? Que alegria estar aqui nesse horário novo, nesse programa novo, mas com a energia sempre que você tem. Então, maravilhoso. Que bom. Muito honrado pelo convite. Obrigada, viu? Obrigada, Marina. Obrigada. O Cláudio que é cardiologista e hoje nós convidamos os dois para tomar um café, um suco, para conversar sobre a síndrome do coração partido, que é mais ou menos assim, um aperto no peito, uma falta de ar, a gente tem palpitações e é uma sensação de que a gente pensa logo, né? Tem alguma coisa errada. E é a síndrome do coração partido, que muita gente confunde com o infarto, não é isso, Cláudia? Exatamente, exatamente. E olha que pode ter consequências tão graves quanto o infarto, né? Então, algo que começa às vezes com sinal, com sintoma aparentemente brando, né? Aparentemente sem muitas implicações, mas que infelizmente, em alguns casos, a gente leva o paciente até para uma situação de internação às vezes até em UTI. Não é uma situação simples e casos mais graves pode chegar até a óbito. Então, é uma situação realmente importante e que muitas pessoas passam despercebido, desconhecido do problema, com diagnósticos errôneos, errados, infelizmente, e que eu acho que é muito perfeita a sua colocação em trazer uma profissional, né, da parte que cuida do nosso emocional, do nosso psicológico, porque não tem dúvida que tudo se inicia, todos os gatilhos estão aí. Então, a gente estava conversando aqui antes, porque a dor, principalmente essa dor emocional, parece que a gente resume tudo no coração, não é isso? Como é que é para a neuropsicologia? Eu servi um cafezinho para você, Cláudia? Tá ótimo, aproveitar e pegar aqui um cafezinho. Então, menina, a gente está em casa. Para a neuropsicologia é tão interessante porque a gente pensa, nossa, se é emocional então é de mentira? Não, muito pelo contrário, né? Onde estão as nossas emoções? A gente pode pensar no coração, né? Mas eu brinco até com os meus alunos da pós-graduação que a primeira aula é para ensinar eles a mudar o emoji do WhatsApp. Não mandar mais coração, desculpa, mas mandar o cérebro. Porque o processamento da emoção está no nosso cérebro. Então a neuropsicologia, ela vai entender que vai existir situações que vão gatilhar pensamentos ou então situações que vão realmente mexer com aquilo que processa o meio que eu estou. Então, o cérebro, ele vai ativar ali na região que a gente chama de sistema límbico uma interpretação e essa interpretação vai sim ter uma reação fisiológica, liberando ou neurotransmissores, então liberando alguma manifestação fisiológica, como por exemplo um ataque cardíaco. Então, para estar aqui agora, nossa, olha o meu coração, né, disparando. E será que é um infarto ou então é uma interpretação? Mas é um estímulo que eu estou aqui, que ativou a minha fisiologia, as minhas emoções e o meu organismo, todo perpassa por esse aparato que eu costumo dizer que é biopsico, sócio, espiritual, se brincar a gente põe mais dimensões, né? Então, tudo está ligado dentro desse mesmo corpo. Você falou do cérebro e aí o coração, quando tem a síndrome do coração partido, Cláudia, aqui dentro do nosso coração, eu não sei se o pessoal conseguiu salvar uma imagem, mas lá dentro acontece alguma coisa como no infarto, não é? Exatamente. A gente tem... Aqui a imagem, Cláudia, que a gente conseguiu. Isso, olha só que interessante. A gente tem, na verdade, inclusive existe uma patologia descrita para isso. E a gente passa a ter uma alteração como uma cardiopatia mesmo. O músculo do coração sofre uma agressão tal que, Mônica, chega ao fato de que se eu fizer um eletrocardiograma, eu vou ter alterações no eletro. Se isso evoluir um pouco mais, se eu fizer um ecocardiograma, eu posso ter alterações ecocardiográficas. E para a pessoa de casa nos entender, significa que eu vou ter alteração tanto na parte elétrica do coração, como inclusive na movimentação, na contração cardíaca. Olha que coisa grave de algo que vem, como de forma muito clara, a doutora explicou, do nosso cérebro, né? Essa emoção mal trabalhada, mal digerida, mal construída, mal elaborada, ela causa uma série de reações orgânicas. Eu altero principalmente a liberação de adrenalina mais do que eu deveria liberar, catecolaminas alteradas, enfim. Vai agredir o músculo do coração e vai fazer com que esse coração
tem um funcionamento prejudicado. De uma forma, às vezes, Mônica, colocando até minha própria vida em risco. Então, algo que parte do emocional, parte de algo que está, muitas vezes, e aí a doutora vai falar muito, talvez até melhor disso, com toda certeza, a gente parte, às vezes, de uma agressão que eu sofri de cunho emocional, não elaborada, não bem elaborada, isso muitas vezes aguda, mas que por uma soma de fatores anteriores, por exemplo, eu tenho decepções que vão se somando e de repente eu tenho uma coisa mais aguda, mais incisiva e faz toda essa alteração. Isso parece ser em número muito pequeno. Quando a gente vai ver na literatura, se descreve como uma alteração rara. A palavra rara não é mais verdadeira. Por quê? Você tem uma ideia, nos Estados Unidos, porque a gente sempre cita muito Estados Unidos. Sim, é porque sempre pesquisa. Tudo eles têm um perfil de fazer o quê? O catálogo digital de tudo. No Brasil, a gente está aprendendo isso devagar. Sim. Né? Lá, como tem muito esse hábito, essa patologia ela aumentou em torno de 4 a 5 vezes desde a pandemia, que aí a gente não precisa dizer quais são as razões que todos nós vivemos, aos dias de agora. Então, é algo que passou a ser realmente importante, muito importante, e é subdiagnosticado com toda certeza. Vou fazer uma sobre a síndrome do coração partido. Eu tenho aqui hoje o Clóber Lourenço, que é cardiologista, e a Marina Celestino Soares, que é neuropsicóloga. E claro que a gente sempre quer ouvir vocês. Já vi que temos mensagens aqui no WhatsApp, mas a nossa repórter, a Tatiana Ribeiro, está lá no centro da cidade e vai trazer agora para a gente uma pessoa, né, Tatiana? Você conseguiu alguém aí para falar se já passou pela síndrome do coração partido? Boa tarde para você. Mônica, boa tarde. Olha, eu estou aqui no Centrão de Uberlândia, como você disse, e já encontrei aqui algumas pessoas, né? Algumas que não sabem, querem saber, outras que já até pesquisaram sobre o assunto. E nós vamos conversar aqui primeiramente com essa moça aqui. Qual que é o seu nome? Clélia. Clélia, o que é o coração partido para você? Então, a gente quando escuta isso já imagina em alguma decepção amorosa. Mas, na verdade, eu andei pesquisando sobre o assunto há uns dias atrás, eu ouvi falar em relação à parte de saúde mental, né? Assunto mais amplo, né? Não é só questão, né, desilusão amorosa, né? Envolve outras questões, envolve algo emocional, né? De repente até você passar por um estresse muito intenso, né? Então, você estava pesquisando isso, eu fiquei curiosa. Como é que você estava pesquisando isso? Para onde? Então, é porque eu trabalho, né, na área de segurança do trabalho e aí a gente faz muitas campanhas na empresa de saúde, segurança, e aí a gente estava olhando para a saúde mental. Entendi. E aí surgiu esse tema. Tá aí, ó, Mônica, você vê que a Clélia tá informada sobre o coração partido. Eu tô aqui com a Sabrina também. Tudo bom, Sabrina? Boa tarde. Sabrina, me conta aí. O que você achava que era coração partido? Agora você já escutou aqui do lado, né? Colou, mas o que você achava que era? É igual a minha sogra falou, a gente achava que realmente vem de decepção amorosa e não é só isso, né? É vários fatores, relacionado também a muita coisa psicológica. E você já teve coração partido? Já. Já. Tanto na questão amorosa quanto em outros sentidos, né? Exatamente. Obrigada, Sabrina. Olha, tenho aqui também, como que é o seu nome? Maria Aparecida. Maria Aparecida, me conta o que é coração partido para você. Quando a gente tem uma decepção amorosa, que você é muito apaixonada e de repente algo acontece e acaba tudo e você fica ali com o coração partido, cheio de dor, de mágoa, de tristeza. Já aconteceu com você? Eu acho, já sim. Eu acho que acontece com todo mundo, né? Sempre tem uma desilusão na vida. Mas você superou? Superei. Eu sei que ela superou porque ao lado dela aqui tá o Pedro. E o meu novo amor, gente. Olha só como a gente, do você, né? A gente conseguiu pegar aqui, ó, um novo amor com a Aparecida, Pedro, que veio de onde, Pedro? Eu vim de Natal, Rio Grande do Norte. De Natal. E você já teve o coração partido, Pedro? Coração partido eu tenho até hoje, por ela. Nossa! Não. Mas ela não partiu seu coração, não, Pedro? Não, assim, eu sofro por ela, entendeu? Entendi. Então eu acho assim, coração partido, a gente sempre tá junto, 35 anos junto aí, nossa,
é maravilhoso. Ele tá emocionado, gente. Ele tá... Ai, que gracinha. Ele tá emocionado, ele tá simplesmente aqui, ó. Não sei porquê, né? Mas, Mônica, você vê, né? Olha só que história linda dos dois. E ele veio de Natal e tá com o coração cheio de amor, né? Porque o coração partido já foi lá atrás. Volto com você aí no estúdio. Ai, mas que delícia, a gente está aqui prestando atenção nas suas entrevistas, Tatiana, e falando sobre isso, assim, é saúde mental na praça, né? As pessoas estão aí na sua rotina, param um pouquinho para conversar com você e se emocionar, como ele ali se emocionou, né? Trazendo esse amor que preenche, né? Isso emociona a gente também. E a gente estava falando dessa questão das várias, o Clauber trouxe bem, né? Das várias emoções que vão se juntando até que transborda, não é, Marina? Sim. E uma frase que eu mais falo, toda vez que eu venho eu repito ela, que é o que explica melhor. Então, o que explica melhor isso que está acontecendo comigo, né? Aqui a gente acabou de ver nos entrevistados, cada um tinha um motivo. Então, já tive por questões relacionadas ao amor, mas também já tive sobre outras questões relacionadas à saúde mental, a uma coisa que já passou, está quebrado até hoje, meu coração. Então, cada um teve um motivo. Então, aquele sintoma que eu tô tendo, o que explica melhor ele? Às vezes pode ser por uma emoção, que essa emoção fica reverberando em mim, eu preciso trabalhar ela, e por isso que eu adorei ouvir os entrevistados falando sobre saúde mental na praça, porque a gente precisa de espaços para ouvir essas pessoas de maneira inteira e cuidar disso, mas também esse acúmulo dessas questões que a gente sente no coração, pode ser tanto por uma questão emocional, pode ser também por conta de experiências pelas quais eu passei, que são experiências realmente difíceis, dolorosas, como por exemplo a perda de alguém, um estresse grave como foi a pandemia, mas também pode ser que meu coração sinta, não aconteceu nada, mas eu não estou conseguindo falar em público. E aí eu tô sentindo meu coração disparar, minha mão soa, doutor. E aí eu vou falar em público, eu acho que eu vou ter um infarto. Então, antes de eu falar em público, eu preciso marcar uma consulta. E nesse caso, pode ser um acumulado tanto dos meus pensamentos, de como eu acho que vai acontecer essa experiência, ou talvez porque me falta repertório. Eu não sei qual habilidade é essa. É verdade. E aí o tratamento, nesse caso, seria ajudá-lo a ter habilidade, para ele se sentir mais seguro. Por falar em tratamento, antes de trazer, tem muitas perguntas aqui que eu preciso trazer para vocês, Clauber, mas aí senti isso, a pessoa chega para você lá e fala assim, doutor Clauber, estou tendo um infarto, vou morrer. Como é que vocês identificam? É por anamnese, ou seja, a conversa, ou por exame de imagem? Como é que é isso? O eletrocardiograma? Então, a gente tem situações, Mônica, divergentes, né? Vamos colocar aquele que está no consultório, até mesmo da urgência. A história clínica bem feita, o conversar com o paciente é fundamental. É dali que você verdadeiramente consegue trilhar um caminho correto para o que está acontecendo. Hoje é algo que a gente sempre diz. Infelizmente, a medicina ela evoluiu para um lado em que a pessoa interpreta muitas vezes resultados de exames. Isso não é bom. Eu preciso primeiro ouvir. A anamnese, ela é aprendida lá no início da faculdade, ela persiste por toda a vida médica, que a anamnese, para quem está em casa, né, é escutar o paciente, a queixa, os antecedentes que ele tem, para a gente poder elaborar uma história natural da doença que a gente chama. Por quê? Pode ser apenas, que não é tão apenas, mas algo emocional, que está realmente afligindo e causando aquele turbilhão de sinais e sintomas no organismo, porque eles causam, né? A gente, e as mamães que estão em casa sabem disso, diz assim, a criança tem febre emocional. E é verdade, né? Ela tem às vezes uma febrinha por algo que está ali, mudou do ambiente dela. E uma série de situações, né? O paciente pode ter um ataque cardíaco, como a doutora muito bem disse, porque eu estou num ambiente diferente, porque eu não estou conseguindo elaborar algo. Então, a história clínica é fundamental. E aí, dependendo de cada caso, a gente vai lançar a mão sim de exames, que pode ser um eletrocardiograma, um ecocardiograma ou até exames mais elaborados para a gente fazer um diagnóstico definitivo daquela situação. Mas sem uma história bem feita, o exame ele vai ficar, Mônica, às vezes muito solto. Eu digo assim, quem não sabe o que procura, não entende o que encontra. Isso é a maior verdade. É verdade. E aí, você partir de algo que você já está pensando,
é importante. Então aí a gente tem que ver a história clínica mesmo. Deixa eu trazer as nossas amigas, os nossos amigos que estão aqui, e eu vou trazer duas pessoas que tiveram uma perda significativa de pessoas muito queridas que foram embora. Por exemplo, Gisele perdeu o pai recentemente, ela falou que tem uma dor física no peito, ela pressiona assim e sente uma dor muito forte. Ela falou, Mônica, eu acho que tem dia que eu não vou suportar tanta tristeza. É verdade que o coração não dói? Se eu fico muito ansiosa, preocupada, angustiada, o meu dói demais. E essa amiga perdeu o irmão recentemente, é a Ivanilda. Eu queria que vocês dois falassem sobre a Gisele e a Ivanilda, assim, que é muito mais comum do que a gente pensa, né? Sim. Acho que eu vou deixar você começar falando sobre os sintomas fisiológicos, da dor. Em regra, quando eu tenho uma dor, como ela descreve muito bem, que ela aperta o peito e dói, né? Eu falo mais de algo que tem uma correlação muito mais com a parte muscular. Estou tenso, estou ansioso, estou preocupado, então eu faço uma contração, eu acabo jogando todo o peso no meu ombro, que se diz assim, mas é uma verdade, eu contraio muito, e eu posso fazer uma dor torácica. A gente só não pode nunca mistificar a dor ou desmistificá-la demais, sabe, Mônica? E se eu tenho uma preocupação, eu dor porque eu estou muito ansioso, isso não é nada. Tenho que ter um cuidado, por quê? Principalmente para as pessoas que têm fatores de risco, como hipertensão, diabetes, sobrepeso, colesterol alterado, e já tem uma faixa etária, que cada dia é mais difícil falar disso, porque a gente vê pessoas muito jovens hoje infartando, né? Mas se eu tenho acima de 30, 35 anos com essas patologias associadas, eu tenho uma dor no peito, vale a pena, sem dúvida, uma avaliação clínica. Até porque, clinicamente, não tendo nada, eu tenho que realmente passar para outra patologia que não é menos importante, é tão importante quanto que é a parte emocional. Então a gente tem que vincular, não é isso? E essa tristeza, né, que vem mesmo diante de uma perda que às vezes a gente não sabe lidar. Exato. E bem como o doutor comentou, não é porque não é fisiológico, não é porque não encontramos nada no exame que isso não é importante. Muito pelo contrário, a investigação continua. Então, então não encontrei nada, não tem nada, ela não existe? Não, ela existe, a gente está sentindo, ela existe. A ordem emocional, a ordem do nosso funcionamento, ele também existe. E a tristeza, quando a gente pensa as nossas emoções, a tristeza também tem uma importância. Me vem muito aquele filme do Divertidamente, que eu acho que o pessoal, quando a gente conversa com o pessoal de casa, né? O filme Divertidamente mostra todas aquelas emoções no cérebro da criança e cada uma tinha uma função. E não sei se eu posso dar spoiler, mas no final a gente vê que no primeiro filme a tristeza tem uma função muito importante. Então, até sentir essa tristeza, ela é importante porque ela faz parte de todas as emoções. Aonde é o nosso cuidado? Sentir tristeza é diferente da gente pensar um quadro de um transtorno de saúde mental, como a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico. Né? Então, não é que não se pode sentir tristeza. Frente a uma situação como essa, a tristeza ela faz parte, isso não significa que seja fácil sentir tristeza, é muito difícil. Mas merece cuidado, e essa dor, ela existe, merece um cuidado, e até esse cuidado de maneira multidisciplinar, para a gente cuidar de maneira holística, né? Exatamente. Vou fazer o seguinte, vou fazer mais uma pausa aqui com os nossos convidados. Essa conversa tá boa por demais da conta, já vou ver mais recadinhos de vocês. Deixa eu apresentar mais uma vez nessas pessoas muito queridas aqui pra gente, pra mim em especial, Cláudia Lourenço, que é cardiologista, e a Marina Celestino, que é neuropsicóloga. Vocês vão voltar à nossa conversa do síndrome do coração partido? Muitas pessoas mandaram mensagens aqui, Cláudia e Marina, trazendo os sintomas que tem por várias situações, por perda de alguém, por uma ansiedade extrema, né? E também pela rotina que se traz. E a gente estava conversando aqui que muitas vezes o coração pode acelerar porque estamos no fim do ano e porque temos muitas coisas para fazer, não é? Essa associação cérebro, coração, emoção. Sim. E eu queria até propor um convite para as pessoas que estão nos ouvindo, porque talvez só de ouvir você falar isso, o coração já dá uma palpitada, né, doutor? E o convite seria olhar para a sua lista de tarefas que você planejou e as que você não conseguiu realizar com compaixão. Ai, adorei isso. Tá tudo bem não ter dado conta de fazer tudo, porque nesse mesmo cérebro que planeja as coisas que tem que fazer,
Está ali a regulação de ter que dormir, alimentar, praticar exercícios físicos, estar com a minha família. Passear, trabalhar, ver a série que eu gosto. Então eu falo, nossa, eu não fiz nada do que eu me planejei. Mas você não fez nada o ano todo mesmo? Será que você não fez nada mesmo? Nada mesmo, assim, não conseguiu almoçar, não conseguiu... Voltar ao simples, assim, não conseguiu cuidar um pouco de você, não conseguiu visitar alguém que você gostava. E a gente olhar para o que deu certo, e que bom que deu certo, mas olhar também para aquilo que não saiu como esperado, com amorosidade, para a gente pensar o que não saiu como esperado e por quê. Para talvez eu planejar melhor o ano seguinte... de um jeito mais assertivo e que não me dá taquicardia. E sabe uma coisa que eu gostaria de trazer que tem a ver com vocês, assim, também com a área de vocês? Por exemplo, a Eugênia, né? Eu tenho muitas amigas que estão acompanhando e que estão vivendo essa fase da menopausa, que é uma bagunça, é um turbilhão, e ela falou justamente isso, que ela sente o coração dela uma fadiga muito grande, Cláudia, e isso tem a ver justamente com essa escassez de hormônios e essa mudança que pode levar à síndrome do coração partido e também mexe com as emoções? Pode. E não só isso, né? Eu não posso esquecer que uma mulher na idade de menopausa, ela começa a ter riscos cardiovasculares também cada vez mais aumentados. Então, será que essa pressão está bem regulada? Será que eu não estou tendo aí uma alteração da minha glicose, do meu colesterol? Além dessa alteração hormonal, né, que causa esses sinais e sintomas, principalmente a taquicardia, esses fogachos, que são essa oscilação térmica que é sentida. E também eu posso ter associado a isso uma alteração cardíaca real, tanto das minhas válvulas do coração, quanto também de entupimentos nas coronárias. Então, eu passo a ter um risco cardiovascular aumentado, é aquilo que eu disse, a gente não pode romantizar também e achar que o quadro emocional lidera tudo. Não, eu tenho que também ter uma interpretação daquilo que é clínico. Então, vale a pena eu passar por um check-up? Vale. Você tem aí a ginecologista que está te acompanhando, né, nesse processo de menopausa, com certeza ela vai lhe pedir os exames. É muito importante esse acompanhamento, porque ele vai descartar aquilo que a gente falou das alterações clínicas e aí, se tiver tudo ok, tiver tudo mais caminhando para um bem-estar melhor do ponto de vista clínico, a gente aí talvez está precisando de um apoio emocional, né? De um apoio de um profissional que realmente nos ajude nesse caminhar aí. Então, a gente tem que ter esse cuidado em separar, e eu sempre falo, não romantize demais. A gente não pode dizer que tudo é clínico, tudo é corporal, tudo é realmente algo fisiológico, algo que está acontecendo, mas também não posso descartar isso sem ter uma certeza que não é nada orgânico, do organismo, e colocar uma situação de maior risco, né? E a Marina até chamou atenção aqui durante o intervalo para essa questão. O Clauber mais uma vez trouxe a palavra cuidado, porque agora no final do ano parece que a gente larga tudo e deixa de fazer esse acompanhamento emocional, físico, e que nós precisamos alertar os nossos amigos, né, Marina? Sim, a gente redobra a atenção a esses cuidados, ainda mais nesse fim de ano. Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem as metas acontecendo, tem as confraternizações, vem a saudade também nesse fim de ano. Então, uma explosão de emoções, de situações, e novamente, não romantizar somente as questões emocionais, porque também fisiológicas. Acaba que eu falo, já fiz exercícios o ano inteiro, já tomei as minhas medicações o ano todo, cuidei da minha alimentação toda, agora eu posso. Não, a gente tem que ficar atento e vigilante para nós, em interação com tudo isso que está acontecendo, e apoiar as pessoas a continuar saudável. Então, se eu percebo que por questões emocionais eu estou tendo mais reações fisiológicas, seja uma taquicardia, uma sudorese, uma fadiga, seja às vezes até dor de barriga, enxaqueca, e a gente perceba que não é de um cunho puramente fisiológico, ainda assim busque ajuda, porque a gente precisa desse cuidado integral, mas também acolha isso que está acontecendo para entender o que explicaria melhor isso e que está tudo bem, observar as causas disso e por isso merece um acompanhamento integral, com médico, psicólogo, físico, uma equipe para cuidar do que está acontecendo. E vocês cuidaram muito bem, né, dessa turma que está aqui participando, colocando as suas histórias, como a Sandra Mara, que contou que teve um infarto com 50 anos, pressão 8/6, Cláudia. E aí agora em julho ela passou por uma perda de 4 tios, né?
e está tentando se cuidar. Por isso eu quero agradecer imensamente a disponibilidade de vocês. Passou tão depressa, né? Mas foi muito bom essa conversa para nos alertar e fazer refletir. Obrigada mais uma vez, Marina Celestino, neuropsicóloga, Clauber Lourenço, meu amigo cardiologista. Muito obrigada, tá? Eu agradeço muito a oportunidade. E voltem mais vezes, tá bom? Sempre. Seu programa tá lindo, energia maravilhosa. Obrigada. Que uma honra estar sempre aqui com vocês. Eu queria ficar mais, mas eu tenho que dizer tchau. Não apague suas mensagens. Um beijo, obrigada, até amanhã, tá? Obrigada.